Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, Casa Bezerra de Menezes, e hoje eu estava pensando nesses dois grandes mentores que nós temos, né? Esse grande presente que nós recebemos, que é Francisco de Assis e Bezerra de Menezes. E o Francisco de Assis, no seu cântico, tem uma frase que eu acho assim, bem apropriada para tudo aquilo que a gente vive, né? Perdoar mais do que ser perdoado. Então, ele deixa essa máxima que é incrível, que o Cristo também frisou bastante para a gente. E Bezerra de Menezes, né, que a gente está sempre dando trabalho para ele, né? Ele cuidando das nossas emoções, do nosso corpo físico, né, do nosso corpo mental. Então, nós estamos agraciados nessa casa por ter esses dois grandes mentores. E isso mexeu comigo quando eu parei para pensar que estaria hoje aqui diante de vocês, né, diante de todos que estão também nos assistindo, para falar um pouco, né, sobre os nossos estudos. E a gente só tem que agradecer a oportunidade que Deus nos dá, né, de acordar e estar aqui. Bom, iniciamos sempre os nossos estudos com o nosso triângulo. E o triângulo desse período é o triângulo violeta. E a cor violeta é a cor de mais alta frequência, ela chega para nós muito mais rápido, porque é a cor que os nossos olhos conseguem ver, porque existem milhares de cores, né, no nosso universo, mas os nossos olhos têm uma limitação. Mas o violeta, ele chega e ele se incorpora em nós, se nós estivermos conectados com essa grande proposta dele, que é a da transmutação. Aí eu volto até a falar de Francisco de Assis de novo, né? Essa transmutação, que é você não deixar no planeta nada que não for bom. Porque quando a gente às vezes ora e diz assim, eu não quero mais ter esse sentimento X, mas o sentimento ficou aí no planeta, né? Porque nós temos, né, essa energia que a gente, ao pronunciar, a gente sabe que a palavra tem força e ela atravessa, né? Atravessa até mundos, vamos dizer assim. Então, nós temos que usar a nossa consciência, essa capacidade de meditar, que pensar numa cor é meditar, né? Vocês já pensaram como a gente medita o tempo todo e a gente não se dá conta? Só que às vezes meditamos de forma errada, né? E com a luz violeta, meditar com a luz violeta é trazer essa mudança, é estimular as células do nosso corpo que tem vida, né, a incorporarem essa cor de transmutação, de mudança, porque o planeta está precisando disso, que a gente mude a nossa forma de pensar, que mude a nossa forma de agir. E o violeta está aí para isso. Então, é um grande coringa para a gente no dia a dia, né? Porque é uma cor que também não tem contraindicação. É uma cor, no físico, ela é anticancerígena e sabemos que o câncer é causado pelas nossas emoções. Olha aí a gente já fazendo esse trabalho. Ela é anti-inflamatória, ela também é anti-hemorrágica, ela cuida dos líquidos da nossa coluna vertebral, vamos lembrar de sistema nervoso central e periférico, que é o que a gente se descontrola no dia a dia diante das situações. Eu poderia até parar por aqui falando do violeta, porque eu já traria para vocês uma gama de informações que já ajudaria vocês no cotidiano, a todos nós, né? Eu também me incluo dentro desse contexto. Então, se apropriem do violeta no cotidiano de vocês. Respirem violeta. Meditem, né? E o nosso triângulo, ele tem como objetivo o quê? Estimular a nossa glândula hipófise, que fica bem no centro, né, entre as nossas sobrancelhas, que ativa, né, o que? O nosso raciocínio e também nos acalma, nos tranquiliza. Por quê? O violeta é uma união do azul com o vermelho. Qual é a função do vermelho? De dar movimento, de dar ação, de tirar a gente do lugar. Aí a gente vem com o azul, que é uma cor que tranquiliza, que até anestesia se a gente utilizar demais. Então, a junção dessas duas cores dá para a gente essa propriedade. Pensem nisso. Utilizem, né, essa orientação que a casa nos dá cotidianamente. E vamos agora falar do nosso Bhagavata, que nada mais é, para mim, no dia de hoje,
o uso do violeta, porque o objetivo dele é o quê? Que a gente mude a nossa frequência vibratória, que a gente entenda a nossa existência e essa existência divina, que é o que ele vem falando para a gente desde o capítulo 8. E hoje nós iniciamos o capítulo 9. E só lembrando, para que a gente não se perca nos estudos, o capítulo 8 era o caminho para a divindade suprema, onde nós temos, assim, a possibilidade, eu sempre digo possibilidade, porque isso é de fórum íntimo, é de cada um. Para cada um aqui, a informação vai bater de um jeito e você vai se apropriar de uma forma. Mas aqui, esse caminho é o caminho que a maioria das religiões passam para a gente. É descobrir que nós não estamos só no planeta e que Deus habita aqui, dentro de nós. Essa divindade, na realidade, quem é? Somos nós, numa frequência vibratória diferente da que a gente vibrava ontem, porque a partir de hoje a gente já tem um compromisso de mudar essa frequência vibratória, de trabalhar o amor, o perdão, a compreensão. Né? Então, vamos ao capítulo 9. Raja Vidya e Raja Guhya Yoga. A sublime ciência e o soberano segredo. Eu vou começar pelo segredo. O segredo, quando ele é revelado, ele deixa de ser segredo. E a ciência, o que vem a ser a ciência? A ciência é o estudo e a comprovação. Aí a gente vem falando do Cristo, que o Cristo diz que a fé sem ação é nula. Né? Então, a fé sendo o discurso que o outro faz para você, que você tem que ter fé. Né? E os testes é a ação que é dado para a gente cotidianamente, a gente esquece. Então, esse é o conjunto do que o Bhagavan nos chama a atenção na lição de hoje. E no nosso preâmbulo ele diz assim: a quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência, revelado o soberano segredo, que é a presença divina na humanidade. E a gente acabei de mencionar, né, que essa divindade está aqui. É a gente descobrir que nós estamos aqui, estamos encarnados e que temos um papel nessa sociedade de ajudar a si e ser exemplo para o próximo. Tá? E como o nosso livro Bhagavan, ele é um diálogo entre Krishna e Arjuna, né? Sendo Krishna esse ser que já sublimou, que já superou isso que a gente está buscando nessa caminhada, a Arjuna, nós que queremos fazer essa caminhada, né, que Krishna fez. Então, esse diálogo começa com a conversa de Krishna. Ele fala assim: fala o verbo divino. A ti, ó Arjuna, cujo coração está livre de contradição, ensinarei agora a misteriosa ciência suprema, a ciência dos reis, e o real segredo, cujo conhecimento te tornará para sempre livre do mal e da desventura. O que seria isso? Seria o reencarne. Essa desventura é retornar ao planeta, que quando a gente tiver a consciência de que somos deuses, não precisaremos mais retornar. E no item 2, esta ciência é o mais alto conhecimento e o mais profundo mistério ainda, que eu já falei, né? Que no momento em que a gente descobre, deixa de ser mistério, deixa de ser segredo. O perfeito purificador, compreensível pela intuição eterna, infalível e facilmente praticável. Olha como ele diz para Arjuna, que é facilmente praticado o bem, essa transmutação de sentimentos. Basta a gente querer, e nós queremos? Fica a pergunta. E o item 3 diz: aqueles que não a possuem, essa fé inabalável, né? Não podem chegar a mim. E por isso, depois de desencarnados, voltam a se reencarnar neste mundo. Né? Então, nós podemos não retornar.
se assim nós quisermos. Como ainda não sabemos o que queremos, eu acho que a gente ainda está nessa, né? De que descobrir o que a gente quer. A gente não pergunta muito, não diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? A gente, às vezes, né? Quando criança, a criança faz muito essa pergunta, né? Eu não pedi para nascer. Pediu sim, entrou na fila e ficou brigando para ser o primeiro da fila, nesse ponto, né? Porque diz que a fila está muito grande, né? Para o reencarne. Então, podemos, através dessa prática, né? Porque nada mais é do que você meditar naquilo que você faz. Pensa nas suas atitudes, pensa no que você quer, vê se as suas atitudes coadunam com aquilo que você quer. Aí você começa a fazer o caminho de volta. Não, peraí, eu quero, então peraí, não é esse o caminho que eu quero, o caminho é outro. Então você faz o caminho em linha reta para o seu objetivo, para o seu alvo, né? Então essa é a mensagem de hoje do Bhagavad. Vamos usar agora a nossa apostila Mediunidade e Médiuns, página 40, item 14, incorporação. Para a gente dar andamento às perguntas, vamos só fazer uma breve recapitulação, né, do que vem a ser incorporação. É essa intermediação entre o plano espiritual e o plano físico que nós, médiuns, fazemos. Tá? E é um trabalho amoroso que é desenvolvido nessa casa. Esse contato, né, que nos ajuda a ter realmente uma percepção de que existe vida após esta vida. E a mediunidade que é praticada aqui na casa, nos trabalhos de desobsessão, é a mediunidade de prova, que a maioria de nós, né, precisa desenvolvê-la. E a gente precisa saber como fazer esse desenvolvimento mediúnico, escolher um bom lugar, trabalhar dentro de você. Às vezes a casa é maravilhosa, mas nós não estamos ainda conectados para fazer, ter essa compreensão. Então precisamos também, né, saber qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito. Dentro desses estudos, aqui também é trazido para nós que nós não fazemos essa intermediação num trabalho de desobsessão sozinhos. Nós temos o aporte dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, né? Eles estão ali para nos auxiliar a não fazermos uma conexão que depois venha nos trazer algum malefício, porque a incorporação, ele é um benefício para o ser humano, ele é uma forma de resgate de situações de vidas passadas, quiçá também de vidas presentes, né, de situações que a gente tenha feito e que a gente já está tendo assim, um entendimento que não devemos mais agir daquela forma, né? Mas saibamos que tudo que fizermos de errado, entre aspas, nós vamos ter que resgatar. Não adianta a gente dizer assim, eu me perdoo, não vou mais fazer, mas a gente tem que provar que não vai mais fazer. E quando a gente começa a fazer um trabalho de desobsessão, numa mesa mediúnica, a gente tem a certeza, através dos depoimentos, que acabam sendo depoimentos, né, que esses irmãos vêm trazer para a gente, do sentimento que eles tinham e que nós, enquanto médiuns, mesmo o que não incorpora, ele acha que não incorpora, mas ele está incorporado ali, através da palavra, através da orientação do seu mentor. E é um dos trabalhos mais importantes que um dos irmãos espirituais disse para mim uma vez. O seu trabalho é importante, mas ele que está conversando com você, porque ele doutrina o espírito e doutrina a gente também, porque também nós somos doutrinados, nós médiuns de incorporação. O trabalho dele é mais importante do que o seu. Não importante, porque todos são importantes, mas assim, é o que acalanta aquele espírito, entendeu? É uma interlocução assim, muito forte e muito positiva. E vamos agora aqui ao item de hoje, que é o item 5. Ele faz essa pergunta: por que é necessário esta interferência do espírito protetor no chakra umbilical? Então, eu não mencionei
que esse trabalho ele é feito através de 2 chakras, o chakra cardíaco, onde os nossos irmãos espirituais, os nossos mentores, se conectam conosco, e o nosso chakra umbilical, onde esses irmãos que estão no plano astral inferior vêm se conectar conosco. Então, o irmão espiritual ele está ali para nos auxiliar nessa intermediação. E eu vou explicar aqui no texto por quê. Permeando cada chakra, existe uma tela formada de fios da matéria do plano etérico que impede o contato de nossa consciência com vibrações pesadas do plano astral inferior. Essa tela é chamada de tela etérica, porque é formada de material etérico, não é formada de material denso. E possui uma contraparte formada de matéria atômica do plano búdico. E aqui fica um despertar para nós, né? Nós aqui também estudamos um livro chamado Projetando Luz. E nesse livro, todas essas explicações a respeito dos planos, dos subplanos, de quem vive nos planos e como esses planos se comportam, está nessa aula. Então, eu digo para vocês, se liguem nas aulas da fraternidade, porque é uma gama muito grande de informações que nos ajudam a entender o todo, tá? Esta tela, a tela etérica, tem a função de não deixar que nossa consciência seja invadida por vibrações hostis que nos desestabilizariam. Esta tela pode ser rompida através do alcoolismo, do uso de drogas, tais como cocaína, heroína, maconha, entre outras. Quando isso ocorre, o viciado começa a entrar em contato com criaturas habitantes do astral inferior e a sentir todo o desconforto das visões e sensações físicas provocadas por estes elementos subhumanos. A interferência do espírito protetor alarga a trama da tela sem rompê-la, o que favorece o fenômeno da ligação mediúnica com os habitantes do astral inferior, obsessores e espíritos sofredores. Então, vocês vejam a importância do nosso chakra cardíaco, dessa ligação que é feita com esses irmãos espirituais que nos auxiliam no trabalho de desobsessão. Para que esses espíritos entrem em contato conosco, sem que a gente sofra, né, aquela vibração, porque eles têm uma vibração muito pesada, né, porque partiram do planeta Terra, ainda se encontram aqui, não se desligam, e estão cheios ainda de amargura, de tristeza. Então, você imagina, com um corpo sutil, que ele já não tem mais corpo físico, mas repleto dessa energia, e chegando perto, né, dos nossos chakras, que estão no corpo etérico, como ficaríamos nós de pensamento, né? Como nós iríamos absorver esse pensamento? Aí vem também a questão do médium ser doutrinado, porque no momento desse contato, o próprio médium que está sendo intermediador, ele é o primeiro a doutrinar o espírito. Não deixar que aquele espírito se aproprie do seu corpo físico através de uma fala, de um soco, de uma vibração que vai prejudicar o médium depois do trabalho. Porque depois do trabalho é feita toda uma limpeza, uma harmonização nos nossos corpos espirituais. Mas o corpo físico, se você não tiver a consciência, ele é lesado. A gente tem que ter esse cuidado. Ok? Então, esse irmão espiritual, ele é de importância suprema para um trabalho de desobsessão. Quando se senta, você não está só, você tem que ter essa consciência de que você está acompanhado e você se permitir fazer essa conexão. É muito bacana, né? Quando a gente para observar tudo isso, é uma das formas como a gente entende que não estamos sós e como temos que melhorar, né? Hoje não é um dia denso, hoje é um dia que a gente tem a possibilidade de ver vários livros que eles acabam se fechando. Vocês já observaram o discurso da casa? A gente utiliza vários livros, mas que esses livros, no todo, eles formam um conceito. Lógico, cada um de nós vai trazer o conceito que lhe for mais apropriado, né?
Bom, mas aqui nós estamos no Guia Terapêutico, Manuais de Radiestesia, Cromoterapia e Terapia com os Cristais. Então, hoje, nós estamos na terapia com os cristais, que nós chamamos de cristaloterapia. E uma coisa muito interessante é a gente observar que estão chegando para nós, está chegando para a gente, informações preciosas e, ao mesmo tempo, não tão novas. É quase que uma releitura de tudo aquilo que já existiu e que está sendo trazido para cá, que nós esquecemos. E a cristaloterapia é uma delas. Os registros mais antigos, né, de estudos é em Atlântida. Mas na Bíblia, no capítulo do Êxodo, no item 28, que eu pesquisei, que eu achei muito interessante, eles falam de como é montada a veste do sumo sacerdote. E, pasmem, ela leva 12 cristais. E cada cristal com uma propriedade de fazer com que esses sumos sacerdotes não entrassem em contato com a energia do povo, com os sentimentos do povo, com aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, trabalhando a nível emocional. E talvez a nível físico. Se a gente se aprofundar mais nos estudos, de repente a gente vai conseguir entender que na própria Bíblia ele já passa para a gente essa informação. Então eu achei assim divino, né, porque nós não estamos falando de nenhum mistério, né? Está revelado na Bíblia Sagrada essa informação. E aqui na casa nós utilizamos o trabalho de cristaloterapia para auxiliar os nossos irmãos na harmonização dos corpos físico, emocional e mental. Nós já passamos aqui pela limpeza dos cristais e a programação dos cristais. No dia de hoje nós vamos falar dos modelos dos cristais. E eu trouxe aqui alguns para que vocês identifiquem. Aqui nós temos um cristal de ponta simples. Aqui nós temos um cristal de ponta dupla. E aqui nós temos o que eles chamam de fragmento, mas é uma drusa de cristal límpido. Um quartzo branco. Então, esses são os cristais translúcidos. E nós temos os cristais coloridos. Mas desses cristais, esse de 2 pontas que eu mostrei aqui, é um cristal que apresenta uma ponta em cada extremidade, uma e outra ponta. Seu efeito, ele é dobrado. Esse aqui só tem uma ponta, então é um efeito que a gente trabalha com essa ponta. Aqui nós podemos trabalhar com as 2 pontas. Geralmente, é um cristal mais puro e perfeito, esse de 2 pontas. Pode ser usado como pingente, mas primeiro nós temos que purificar e programar, que fez parte das aulas anteriores. Ajuda a integrar o eu superior e o eu inferior, isto é, o espírito à matéria. Né? Então, você vê que tem a ver com o nosso propósito. Se a gente voltar para falar, né, da incorporação, que é essa conexão. Se a gente voltar a falar do Bhagavá, né, é essa conexão que a gente tem que fazer conosco. Então, você veja que os cristais têm propriedades para nos ajudar a realizar esses trabalhos que a gente está se propondo. Né? E eu vou apresentar para vocês agora um quartzo fumê. O quartzo fumê, ele vai desde essa cor, nós não temos aqui, eu não tenho aqui para apresentar, mas ele vai até uma cor mais escura que se assemelha ao preto, mas não é preto, é um quartzo enfumaçado ou quartzo fumê. Eu vou ficar segurando enquanto vou explanando para vocês. O quartzo fumê relaciona-se com o chakra básico. Né?
ou seja, o nosso primeiro chakra, que está relacionado com a nossa suprarrenal, que está ligado com as questões da Terra, da sobrevivência, dos medos, né? Porque quem está aqui na Terra sempre tem as grandes preocupações que a gente traduz como medo, que não deveria ser medo, deveria ser cuidado. Sua tonalidade varia do acinzentado ao preto, podendo apresentar também nuances de marrom e um límpido e transparente aspecto, muito brilhante. O quartzo enfumaçado tem o poder de dissolver energias negativas reprimidas e o poderoso dos trabalhos de cura. Neutraliza a tendência ao escapismo, isto é, a necessidade de se viver em um mundo de sonhos e fantasias, trazendo a pessoa para a realidade. Então, bate com o que eu falei, que a gente está aqui no planeta, né? Nós temos que ter a nossa sobrevivência e, para isso, a gente precisa ter a certeza de que estamos aqui, do que estamos fazendo. Ao absorver a negatividade da aura, auxilia o seu usuário a superar a depressão e as mudanças de humor. Veja bem que nós estamos num momento no planeta onde a gente encontra muitas pessoas em depressão. Em tensão, porque não consegue atingir os seus objetivos, porque às vezes estão querendo um objetivo muito maior do que pode alcançar. Não tem aquele ditado que diz que a gente só deve botar a mão onde a gente pode alcançar? Mas a gente tem que ter consciência disso, né? Então, essa pedra aqui é uma pedra que vai auxiliar esse ser que está com essa dificuldade a se conectar melhor nos seus reais valores. Favorece a condução de energia do chakra coronário para o chakra básico. Então, aí vem uma explicação. O chakra básico, ele nos conecta com as energias da Terra. O coronário já nos sintoniza com as questões superiores. Então, se a gente está também muito céu e nada terra, a gente perde a noção da realidade, que estamos encarnados e precisamos sobreviver. Se a gente está muito ligado à terra, o que acontece? A gente esquece dessa divindade superior que habita dentro de nós. Então, essa pedra nos ajuda a fazer, né, essa conexão céu e terra. Então, a união, né, o equilíbrio, né, vamos usar o termo, o equilíbrio do chakra básico e do chakra coronário para a gente poder realizar o que realmente precisamos fazer. Aí, nisso, ele vai auxiliando a neutralizar tendências suicidas, né? Porque tem pessoas que estão tão conectadas com as questões espirituais que qualquer sofrimento daqui diz, não, eu vou morrer porque eu vou para o plano espiritual e lá vai ser muito bom. Não é? A gente vê pessoas dizendo isso. Ou aquelas que estão tão ligadas às questões da matéria, né, que não quer nem saber do outro. O outro é o outro, eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim. Eu primeiro eu, tudo é para mim. Que também não fez essa conexão. Então, essa pedra, né, o quartzo enfumaçado, vai auxiliá-lo a isso. Agora, vamos aos procedimentos terapêuticos. Deita-se o paciente, aplicando-lhe um cristal enfumaçado de ponta na direção da cabeça, apontando para o chakra coronário. O segundo cristal, que aqui nós vamos utilizar 2, segura-se o outro cristal enfumaçado a mais ou menos 15 centímetros do corpo do paciente, percorrendo-o lentamente a partir do chakra coronário e parando em um ponto sobre cada chakra até o chakra básico. Neste ponto, se mantém o quartzo por aproximadamente 3 minutos, concentrando-se na tarefa de equilibrar as frequências superiores e as mais sutis no corpo físico. Desta forma, o quartzo emite raios de energia curativa e recarrega positivamente cada chakra. Então, a gente olha e não avalia o que vou usar um termo errôneo, né? O que uma simples pedra pode trazer de benefício para uma coisa que é básico para a gente. União, céu e terra, ou seja, a linha do equilíbrio, que é o que ele faz, dá o equilíbrio à pessoa.
Temos várias outras pedras que vocês fiquem ligados, conectados nas nossas reuniões, porque em breve estaremos falando dos outros cristais, das suas propriedades e de que forma eles podem trazer para cada um de nós grandes benefícios para o nosso dia a dia. O nosso outro livro é A Comunhão com os Arcanjos através dos Cristais. E quem são esses irmãos, né? Quem são esses arcanjos? Os arcanjos, eles são energias maravilhosas, seres incríveis que trabalham junto com os mestres da grande fraternidade branca. Com os 7 raios, são 7 irmãos. Chamamos de irmãos porque estão aqui para nos ajudar, né? na nossa trajetória. E eles estão, vamos dizer assim, numa escala, são os mais próximos de nós. E eles esperam que cada um de nós faça uma conexão com eles. Eles estão aí para nos ajudar. E como vamos fazer essa conexão? Isso pode ficar uma pergunta, né? Entendendo quem somos, mudando aquilo que a gente não quer mais em nós, para que a gente possa o quê? Afinar nossa frequência vibratória, porque eles são seres diáfanos de uma frequência vibratória elevadíssima. E nós? Como é que a gente faz essa frequência? Melhorando o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aí essa conexão se faz. Muito mais rápido. Eles querem nos ajudar, mas eles conseguem nos ajudar mesmo a gente não estando na frequência deles. Eles descem essa frequência e nos auxiliam. Tanto é que eles estão aqui na nossa casa, nos auxiliando nos dias de trabalhos de cura espiritual. Aqueles que não conhecem o nosso trabalho, fica aqui o convite, né? Para toda terceira quarta-feira do mês, a nossa casa realiza um trabalho de cura com auxílio desses irmãos e todos os médicos falangeiros que se colocam à disposição da fraternidade para realizar esse trabalho. Mais um convite, e são realizados trabalhos incríveis aqui nessa casa. Eu sou um pouco assim, suspeita de falar, né, pelo tempo que eu convivo, que eu vivo essas experiências e trago elas como verdade para a minha vida. Então, nós já falamos sobre o primeiro arcanjo, que é o arcanjo Miguel. O primeiro raio, que é o nosso mestre Mória. E hoje nós vamos falar do segundo raio, do arcanjo Jofiel, amor, sabedoria. E esse arcanjo é o que está sempre conosco nas nossas aulas, nos auxiliando nessa percepção maior de tudo aquilo que chega até nós. Vamos falar então do setor da instrução, do segundo raio, do amor, sabedoria. O segundo raio é o raio do amor, sabedoria. E ele está vinculado a todos os instrutores da humanidade, porque trabalha o intelecto, né? A luz amarela, a cor amarela, ela estimula as células nervosas do nosso cérebro. É o raio daquele que oferece a seu próximo o seu conhecimento com o propósito de auxiliar a evolução e a conquista da paz e da felicidade. O amarelo é a cor da alegria. A alegria está atrelada à felicidade. A este raio pertencem os sábios, os médicos, os professores, os reformadores e os que amam abnegadamente. E, por isso, se dispõem a resgatar as almas decaídas. São qualidades positivas deste raio: o amor universal, a sabedoria, o discernimento, a intuição, a filantropia, o senso de unidade, simpatia espiritual, cooperação. Agora também tem as características negativas deste raio, que se nós detectarmos algumas dessas categorias, algumas dessas características em nós, que a gente possa se auxiliar através desse cristal fumê, através da meditação, né? Através das leituras da passagem do Cristo
que Ele vai trazer para a gente sempre uma palavra de ânimo, para que a gente possa alterar aquilo que a gente deseja em nós. Ou seja, mas para desejar a gente precisa primeiro identificar que tem, né? Tem que aceitar, tem que assumir. Que às vezes a gente não assume, a gente se acha sempre o bonzinho, né? Então, o sentimentalismo é tudo muito desacerbado, né? A sensualidade, autossacrifício insensato pelos outros, favorecendo a dependência e aumentando o seu egoísmo. Isso é uma característica que a gente tem que observar muito em nós. Que muitas pessoas fazem esperando em troca, não tem valor algum. E aparência suicida. Às vezes as pessoas pensam que o suicida é simplesmente aquele que se joga de um penhasco, que, utiliza uma arma branca ou uma arma de fogo para tirar a vida. Mas, às vezes, somos suicidas através dos nossos pensamentos, que esse voa, é muito rápido, né? Eu digo muito rápido porque eu estou aqui, eu tenho uma amiga que está em Portugal, que está precisando de uma ajuda, ela me pede uma oração, eu vou fazer uma oração para ela, consciente de que essa oração vai chegar até ela. Então, você veja como é rápido. O pensamento é muito mais rápido do que a palavra, né? Desculpem. E esse suicídio pode vir através da alimentação, das emoções exacerbadas, de uma tristeza profunda. Sabe quando a pessoa diz, eu estou tão triste? Não estou tão triste, eu estou no momento e já estou superando. A gente tem que aprender a mudar também o discurso. A palavra tem força, né? Este raio relaciona-se aos segundo aspectos do Logos, o Filho, na Divina Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O mestre deste raio foi Kutumi, depois foi Lanto e atualmente é Confúcio. A cor é o dourado. As pedras são o topázio real, o dourado, o citrino amarelo claro. E o arcanjo é o arcanjo Jofiel, o qual agora nós vamos ler um pouco a respeito dele. O arcanjo Jofiel é o arcanjo da iluminação. Vamos pensar no amarelo, né? Vamos pensar no sol, que ele ilumina. Então, nós temos, assim, conexões que nos fazem nos ligar ao nome do arcanjo e a sua, vamos dizer, não é propriedade, e a sua função, né? É o grande instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais. Auxilia aqueles que buscam maiores conhecimentos sobre as leis sagradas de Deus que regem a manifestação da vida. 2 fachos de luz dourada se projetam do centro de sua testa. Do alto de sua cabeça, uma cascata de luz também dourada se derrama em leque, formando ao redor da fronte uma coroa de luz. Do centro do seu peito, um sol irradiante de luz branca com núcleo dourado. A aura projeta-se em uma cascata de ouro de diversos tons. Seu rosto de feições delicadas e toda a sabedoria e amor, seus olhos irradiam compreensão e bondade. Todos aqueles que são sinceros buscadores do conhecimento são alvo do seu interesse e por ele são registrados e assistidos. Ele derrama a luz de seus ensinamentos que chegam à mente dos instrutores das verdades espirituais em forma de intuição. Ele os instrui também nas horas em que seus veículos físicos dormem e seus espíritos são projetados para os planos espirituais. Aqui eu faço uma parada para falar das orações antes de dormir. Que às vezes a gente fica tão cansado que a gente diz, Senhor, me protege, amém, e vai dormir. Mas é importante que a gente se dê tempo para as coisas valiosas da vida. A oração, você veja que ele se conecta conosco quando a gente dorme. E se a gente se projeta, se a gente faz um trabalho de meditação, olha como é que a gente pode potencializar esse trabalho. E, quiçá, até quando retornar, lembrar, né? Porque às vezes a gente não lembra dessas conexões que devem ser fantásticas, né? Você se encontrar com um ser dessa luminosidade que foi descrito, é algo que os olhos humanos realmente não iriam nem conseguir fixar, né?
Pode-se tentar a comunhão com o arcanjo Jofiel através da interiorização e meditação com um topázio real amarelo. Como se faria isso? A gente visualiza um topázio, né, do nosso tamanho, porque a nossa mente é formadora, e se coloca ali dentro. Já que, né, seria quase impossível a gente ter um topázio desse tamanho e conseguir penetrar, mas quando a gente deseja, a nossa mente cria e forma imagens incríveis. E a gente consegue ver cores, que eu volto a falar lá do início, que os nossos olhos humanos ainda não viram, né? E fazer esse trabalho meditativo. Aqui tem todo um procedimento para que a gente possa realizar esse trabalho. Ele é bem extenso, não iremos realizá-lo agora, mas só iremos fazer um fechamento da nossa reunião falando a respeito, proferindo, né, uma oração para o nosso Jofiel. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos visualizar que esse ar todo que nos circunda está repleto de uma luz amarelo dourado. E a cada vez que a gente inspira e expira esse ar, essa luz penetra dentro de nós. Todas as células dos nossos corpos são banhadas com essa luz. E esse topázio enorme se forma aqui na nossa frente. E nós penetramos dentro dele. E em agradecimento a esse momento, a essa possibilidade que só é possível se nós quisermos, nós elevamos o nosso pensamento e dizemos: Sagrado Jofiel, mergulhado em vossa luz dourada, dissolvo todas as resistências da minha natureza transitória e abro meu coração a vosso amor e vossa sabedoria. Que neste momento eu possa ser um pequeno canal destas energias sublimes para o nosso orbe, para todos os irmãos em Cristo, que o propósito maior do Cristo se torne realidade na Terra, que todos se amem como Ele nos amou. Que assim seja e graças a Deus.